Olá pessoal, tudo bem? Vamos então retomando as nossas aulas acerca do mundo mágico do direito de família. Lembrando que nas aulas passadas nós terminamos aí com vocês os princípios constitucionais do direito de família. Dentro desse bloco eu quero falar acerca do regime de bens, né? Lembrando, obviamente, que todo relacionamento começa com o meu bem pra cá e termina com meus bens pra lá, e todo relacionamento começa com a minha cara metade e termina com a minha metade cara, né? Em outras palavras, regime de bens. Vamos lá dar o nosso start. Primeiro detalhe, regime de bens se encontra esculpido, talhado no nosso ordenamento, nos artigos 1639 até o artigo 1688 do Código Civil. Então, artigo 1639 a 1688. Qual que é o conceito de regime de bens? Então, primeiro tópico, conceito de regime de bens. Regime de bens, gente, traduz o instituto que regula a titularidade e a administração dos bens. Tudo bem? E, obviamente, gerando esses efeitos, né, perante os próprios cônjuges, também como perante terceiros. Até porque, muitas vezes, o regime de bens ele pode servir justamente para fraudar credores. Olha que interessante. Então, traduz, na verdade, a titularidade, a regulação acerca da titularidade e administração dos bens, gerando efeitos perante os cônjuges e também perante terceiros. Dito isso, quero fazer um histórico com vocês, até porque eu gosto de histórico, né? E nós começamos justamente a nossa aula fazendo histórico da diferença do Código 16 com o Código de 2002. Quantas são as diferenças? Quero trazer com vocês 3 diferenças. Por que 3? Porque 3 é mágico. Primeiro detalhe, lembrando, Pai, Filho e Espírito Santo, Isos eles e Horus, seus atos Poseidon. Primeiro detalhe, no Código 16, nós tínhamos o chamado regime dotal de bens, né? Ou também conhecido como regime coronelista, de coronel. Gente, esse regime dotal de bens muitas vezes acaba sendo vislumbrado em filmes e novelas e tudo mais. É aquele instituto onde a família da mulher pagava um dote para incentivar, obviamente, maridos para procurarem as suas respectivas filhas. Que interessante. E por que isso acontecia? Porque na época do Código 16, a família era uma família hierarquizada. Lembre-se sempre, o homem mandava no lar, né? Era uma família vertical, pátrio poder, o homem mandava no lar. Então, de certa forma, justamente para buscar bons pretendentes, existia esse estímulo por intermédio do dote. Como que o dote variava? O dote, na verdade, ele variava de acordo com 3 diretrizes. Quais eram essas 3 diretrizes? E por que 3? Por que 3? Porque 3 é mágico, não é isso? Lembrando que átomo é composto por elétrons, prótons e nêutrons. Quais eram essas 3 diretrizes? Primeiro detalhe, né? De acordo, obviamente, com a bonança financeira, ou seja, de acordo com o montante financeiro que tinha aí a família da mulher, né? Então, se a família da mulher ela fosse abonada, ela poderia ofertar muito mais. Segundo detalhe, segunda diretriz que a gente falava acerca do dote, né? Era em relação à idade. Lembrando, obviamente, a idade núbia, as mulheres elas se casavam anteriormente aí com seus 15 anos, até a razão pela qual nós temos a festa de debutante. Então, se a pessoa tinha aí seus 21, 22 anos e ficava para titia, como acontecia naquela época, obviamente que o dote aumentava. Então, quanto maior fosse a idade da pessoa, maior seria, obviamente, o dote. E, derradeiramente, a gente tem uma relação inversamente proporcional. Inversamente proporcional ao quê? A beleza, né? Beleza, para não chamar a pessoa de feia, vamos falar assim, esteticamente aprazível. Ô, louco, né? Que loucura. Em outros dizeres, se a pessoa ela tivesse uma feição boa, né? Obviamente, o dote ele seria um dote inferior. Enquanto, em contrapartida, se a pessoa tivesse uma feição esteticamente não tão interessante para os olhos daqueles que vissem, o que acontecia? O dote, ele tinha um dote maior. Então era uma relação inversamente proporcional. Se mais bonita, menor o dote. Se mais feia, maior o dote. Esse regime que é existente no Código 16 deixou de existir com o Código de 2002. Em verdade, até mesmo durante o perfazer do Código 16, ele perdeu a sua aplicabilidade, né? Ele caducou de certa forma. Em contrapartida, segunda diferença, no Código 16, nós não tínhamos o regime que surgiu no Código de 2002, que era o regime da participação final dos aquestos. Regime esse que nós ventilaremos adiante. E, derradeiramente, qual que é a terceira diferença? No Código de 16, o casamento era um casamento instituição. Lembre-se disso, os direitos eles decorriam da relação de casamento. Então, se eu tinha um filho fora do casamento, aquelas expressões odiosas, filho bastardo, legítimo, né? Então, em outras palavras, eles não tinham os mesmos direitos. Em contrapartida, hoje no nosso código, eles possuem os mesmos direitos em razão do princípio da igualdade entre filhos. Mas por que você está falando disso?
Pelo seguinte, no Código 16, como uma família era uma família instituição, mas a partir do momento que a pessoa ela se casava, ela não podia modificar o regime de bens. Então o regime de bens no Código 16 era um regime imutável. E hoje em dia, odiernamente, é possível a modificação do regime. Então hoje a gente fala da mutabilidade. Acontece que eu não posso ficar mudando esse regime de acordo com o vento, né? Tipo, o vento está para cá, a gente está para cá, o vento está para lá, a gente está para lá. Em outras palavras, essa mutabilidade para ela que ocorra, ela tem que ocorrer de maneira justificada. E nós ventilaremos isso em breve com o princípio da mutabilidade justificada. Bem, dito isso, já dada essa introdução dentro de regime de bens acerca do conceito e também acerca do histórico, eu quero justamente começar a falar com vocês sobre os princípios. Quais são os princípios aí que traçam o nosso norte acerca do estudo dos regimes de bens? Dentro de regimes de bens, nós temos 4 princípios precípios. 4 princípios mais relevantes, né? Quais são eles, prof? Bem, notem primeiro detalhe. O primeiro princípio que a gente pode trazer é justamente o princípio da liberdade de escolha, né? Ou, se vocês preferirem, é o princípio que traduz a autonomia privada dentro, obviamente, do regime de bens. Em outras palavras, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a partir do momento que a pessoa vai se casar, ela pode escolher o regime de bens que ela bem entender. Ou seja, ela pode escolher a comunhão parcial? Pode. Ela pode escolher a comunhão universal? Pode. Ela pode escolher a participação final dos aquestos? Pode. Ela pode escolher a separação total? Pode, né? Em outras palavras, isso é a liberdade de escolha, a possibilidade daquelas partes que estão, né, até é engraçada a expressão, contraindo o casamento, porque é engraçado que parece doença, né? O Código Penal também fala disso, contrair casamento, enfim. Então, aquelas partes que estão contraindo o casamento, né? Em outras palavras, elas podem eleger o regime de bens que elas bem entenderem. Bem, note aí 2 indagações. Quais são as indagações? Primeira delas, prof, eu posso escolher um regime de bens. Liberdade de escolha. Posso. E se eu não escolher nenhum regime de bens? É possível? Pode acontecer. Só que se você não escolhe nenhum regime de bens, surge em contrapartida aquilo que a gente denomina de regime legal, regime supletório. Em outras palavras, se as partes não escolhem um regime de bens, o nosso ordenamento vai nos pontuar qual que é o regime de bens que será eleito naquela situação. Então é o regime legal ou supletório. Supletório porque ele supre, né? Ele supre justamente a ausência de escolha. Qual que é o regime legal ou supletório? Notem, hoje em dia, vocês com certeza falariam, é a comunhão parcial de bens, prof. E tudo bem, hoje em dia a comunhão parcial de bens está correta. Ocorre, entretanto, que na prática, vocês têm que saber o momento em que se deu o casamento. E por que você está falando disso? Pelo seguinte, porque até a Lei 6.515 de 77, Lei 6.515 de 77, prof, o regime legal supletório era outro. O que é a Lei 6.515 de 77? Para a gente falar de 77, é preciso lembrar daquelas coisas importantes que aconteceram em 77. Além do nascimento do Chechel, além da criação do Post-it, né? E além do surgimento do Atari. O que aconteceu em 77? O primeiro filme, episódio 4 do Star Wars. Uma nova esperança. Uma nova esperança. E qual que era a nova esperança? A nova esperança, gente, era justamente a possibilidade do divórcio. Então a Lei 6.515 de 77 é aquela que traz a possibilidade do divórcio. Antes de 77, o divórcio não existia, não havia divórcio. Então o que acontece? O regime antes de 77 era um regime de certa forma para sempre. Se era para sempre, qual que era a comunhão que a gente podia falar? O regime supletório, o regime legal. O regime legal, o supletório daquela época era justamente a comunhão universal de bens. Então vamos lá. Antes de 77, comunhão universal de bens. Depois de 77, comunhão parcial de bens. O que você quer falar para terminar aqui? Para terminar esse primeiro princípio, eu quero falar sobre vocês da possibilidade de nós elegermos, criarmos um regime de bens. É possível criar um regime de bens? É possível criar um regime de bens, desde que esse regime de bens ele não ofenda a ordem pública, né? Desde que esse regime de bens, então, ele não venha impedir, de certa forma, alguns princípios que são princípios tidos como os princípios essenciais, né? Obviamente, aí aos nossos estudos. Em outras palavras, eu não posso criar um regime de bens que adote aquela sistemática do workshop, um work e outro shop. Em outras palavras, eu não posso adotar um regime de bens que a comunhão universal para mim é tudo e para minha mulher é absolutamente nada. Que putaria é essa? Não rola. Mas é possível criar regime de bens? É possível. E isso se encontra esculpido, gente, no enunciado, que é o enunciado de número 331. Então, o enunciado de número 331, ele trata justamente dessa possibilidade. Da possibilidade do quê? Da criação, da eleição de regime de bens. Um exemplo que
eu gosto de falar acerca desse assunto é justamente o casamento de Catherine Zeta-Jones e o William Douglas. Mas esse daí, obviamente, eu deixo para vocês pesquisarem. De qualquer forma, deixo também desde já um forte abraço para todos e, obviamente, excelentes estudos. Até mais, gente. Tchau, tchau.